História 1, em título, e encontrei meu pai depois de 20 anos e me arrependi. Não acredito no que vi. Gente, preciso desabafar sobre algo que aconteceu comigo. Eu, a 27F, não vejo meu pai há 20 anos, tudo por causa da minha mãe. Ela o deixou e me levou para o outro lado do país. Durante o divórcio, ela inventou mentiras sobre ele me machucar e ter coisas estranhas no computador. Ela espalhou essas mentiras para todo mundo ouvir. No final, ela conseguiu a guarda total e meu pai nunca mais me viu. Eu acreditei nas mentiras dela e minha mente criou memórias falsas com base nisso. Enquanto isso, ela estava agindo de forma abusiva e me maltratando às escondidas. Graças a anos de terapia, consigo separar mais ou menos a verdade da mentira. Assim que descobri que ele nunca me machucou de verdade, decidi procurá-lo. Hoje finalmente o encontrei no Facebook. Ele é casado novamente e aparentemente feliz. Fui olhando a página dele, conhecendo o homem que me ensinou a nadar, jogar golfe, jogar futebol e até me levava para tomar refrigerante Fluar depois da escola. Mas me arrependi quase imediatamente quando vi o primeiro post dele falando sobre como quem comemora o dia 1º de junho deveria ser eliminado para manter a América racialmente pura. Outro post era ele elogiando quem participou da insurreição de 6 de janeiro e dizendo que queria ter estado lá também. A última postagem que vi mostrava ele segurando uma espingarda com a legenda "Matador de V asterisco 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 asterisco", fazendo a vontade de Deus. Não precisei rolar mais a página depois disso. Fiquei enjoada por não vir de um, mas de dois lunáticos. Se eu tivesse crescido com os dois, poderia acabar acreditando nas mesmas coisas. Não consigo imaginar como alguém pode estar tão cheio de ódio e nojo só porque alguém é diferente. No final, decidi não entrar em contato. Não vou arriscar trazer essa toxicidade para a vida da minha família. Além disso, se ele realmente se importasse comigo, teria me procurado muito antes de eu procurar por ele. História 2, em título, um pai sem noção tenta roubar assento porque vocês nem estão falando e aí reclama que estamos fingindo deficiência. Mano, que situação. Fala, galera. Tô aqui para contar uma história incrível que rolou no domingo passado e tenho que desabafar. Então, para dar uma ideia, eu, A14M, tenho TAI e acabo gaguejando bastante, e meu amigo, A14M, é autista e geralmente usa fones de ouvido com cancelamento de ruído, porque barulho e luz podem afetar ele. Por isso, a gente se comunica em libras. Eu não gaguejo e ele consegue ficar completamente em silêncio. Além disso, faz um tempinho que a gente tá malhando e correndo na academia juntos, então a gente tá bem fortinho. Mas agora vamos à história. Meu amigo e eu estávamos dando uma volta no nosso rolê habitual, que tem uma vista maneira e poucos carros. Mais ou menos no meio do caminho, tem um barzinho, e como o calor aqui na Grã-Bretanha é insano, resolvemos entrar e tomar um refrigerante ou uma cervejinha, dependendo do que rolasse. E a gente ficou se comunicando em libras o tempo todo. Depois de sentarmos aos últimos assentos debaixo da cobertura do lado de fora, surge uma mulher que eu vou chamar de Karen, chegando com uma criança na cola. Ela chega já gritando, numa voz super alta, "Ei, moleques, acho bom vocês saírem desses lugares, eu conheço o dono do bar, então melhor cair fora. Além do mais, vocês nem estavam falando mesmo, só leva a bebida pra viagem." Só que o detalhe é que a gente também conhece o dono, porque ele é o pai do meu amigo, aquele que tá comigo agora. Aí eu consegui soltar uma frase mais ou menos compreensível, "Peraí, a gente tava conversando, a gente só tá usando libras pra se comunicar." E a Karen solta essa, então vocês estão fingindo serem deficientes? Que raio está errado com a juventude de hoje, como se esquecesse completamente do filhote dela que estava atrás, puxando a mão dela e fazendo birra. Agora, já bem nervoso, consegui gaguejar, nós só preferimos cocô comunicar assim. Nesse ponto, a Karen começa a soltar um monte de insultos pra gente, me pedindo pra falar e só mandando a gente sair. Aí ela tenta me agarrar e agarrar meu amigo pra nos jogar pra fora do banco. Foi aí que meu amigo começou a ter uma crise. E isso fez o pai dele, nosso herói da história, perceber que alguma coisa estava errada. A mulher continua me repreendendo, apontando o dedo no meu peito no final de cada palavra. A essa altura, eu já estava cansado dessa palhaçada e também apontei de volta, bem mais forte. A Karen quase caiu para trás, mas conseguiu se manter de pé, apesar da gordura toda. Só que aí ela pisou no dedo do filho dela, que estava no chão, e isso fez a criança chorar ainda mais, e aí finalmente os olhos dela encontraram o nosso herói. O pai do meu amigo estava abraçando ele, tentando acalmá-lo. Só que a Karen nem percebeu que ele estava abraçando um dos clientes que ela tinha visto segundos antes, e não fez a conexão. Aí ela gritou, gente, esse cara acabou de me agredir." Nessa hora, o pai do meu amigo ficou tão vermelho que se eu tirasse meus óculos e se me cerrasse os olhos, eu não conseguiria distinguir ele de um morango.
E ele começou a soltar um monte de palavrões para essa mulher que eu nem conhecia. Mas como isso não fez a mulher ir embora, ele soltou: "Se você não sair agora, eu vou chamar a polícia." Isso pareceu estimular alguma ação na Karen, que rapidinho pegou o filho no chão e saiu correndo como uma lesma. Ela deixou uma criança autista em crise. Eu fiquei puto porque ela rachou o novo deck ao tropeçar para trás e amassou o lugar onde a criança estava fazendo birra no chão, batendo os pés. O dono do bar também estava bem bravo. Mas as bebidas estavam boas, apesar de a gente ter pedido algo bem mais forte do que um shandy para acalmar os nervos, como ele disse. Só que a gente teve que interromper nosso passeio porque meu amigo ainda não estava no seu melhor estado. História 3, em título: E mãe intrometida pensa que meu casamento é dela e dos convidados dela. Que absurdo! Oi, galera. Não sei se tô postando isso no lugar certo, mas preciso desabafar. Vou casar no ano que vem e minha mãe acha que pode convidar quem quiser pro meu casamento sem nem me perguntar ou perguntar pro meu noivo. A minha mãe descobriu recentemente sobre um parente distante que ela nunca nem conheceu, e já mandou um convite pro casamento sem me contar. Mandei recentemente um save the date pra ela e descobri que ela mandou um pra esse parente nas minhas costas. Tentei explicar pra ela que eu entendo que é família, mas a gente nem conhece essa pessoa e não quero que meu casamento seja o primeiro encontro. Casamento não é uma reunião familiar, né? Ela acha que tô sendo uma noiva louca, ou bridezilla, como eles falam em inglês, e isso me deixa mal, mas é meu casamento e eu tenho o direito de decidir quem é convidado ou não. E não é só isso. Ela também decidiu convidar a irmã da mãe do meu tio e a sogra do tio, só porque ela conversa com eles e acha eles legais. Nem me perguntou se podia convidar, só disse que eles já estavam convidados. Agora me sinto obrigada a convidá-los porque já sabem do meu casamento. Ela ainda argumenta que, como meu pai e ela estão pagando pelo local, ela tem o direito de opinar em quem é convidado, quais cores eu escolho e até na música que vai tocar. Ela acha que o casamento não é só meu, mas também da família dela. E ainda fica falando coisas pra namorada dos meus irmãos, tipo: "E mal posso esperar até o casamento de vocês, porque aí eu vou poder fazer o que eu quiser", ou "Nossa, ela é tão difícil, você não seria assim se fossem casar." Tô sem saber o que fazer e não acho que deveria ficar estressada com o meu grande dia. História 4, em título: E minha mãe não para de criticar nossa casa. Chega dessa negatividade. Mano, minha mãe. Minha esposa e eu alugamos uma casa no ano passado e é incrível. Aumentamos tanto o espaço em relação ao nosso apartamento antigo, a vizinhança é segura, a localização é boa, essas coisas. Mas minha mãe não para de menosprezar nossa casa. Ela fica falando um monte de coisas condescendentes. A gente tá super orgulhoso, porque a gente batalhou pra caramba pra reconstruir o crédito e as finanças, então é uma conquista tanto pra nós e pros nossos filhos. A casa não é no mesmo bairro em que meus pais moram, e minha esposa não é a pessoa favorita deles, então eles adoram fazer comentários maldosos. Eles não se importam, até que isso afeta a relação deles com os netos. E minha esposa também tem uma personalidade meio grossa. Às vezes eu confesso que é difícil ter empatia, mas eu entendo de onde ela vem na maioria das vezes. E, além disso, a casa foi construída em 2007, nem é tão velha assim. Mas hoje minha mãe perguntou se a gente usa air fryer e soltou um: "Bem, vocês quase não têm espaço no balcão." Como se a gente tivesse uma cozinha minúscula. Mano, a gente tem mais espaço no balcão do que a maioria das pessoas em casas com 3 quartos e 2 banheiros e meio, e ela tem a coragem de dizer isso? Eu não curto ter muita coisa na bancada, é uma preferência minha. Eu amo minha mãe, mas caramba, ela sempre encontra o lado negativo em tudo. Pra que ficar dando essas alfinetadas? Como se isso fosse fazer minha esposa querer se mudar pra mais perto deles. Acho que tô só desabafando mesmo, mas se alguém já passou por algo parecido, aceito conselhos. História 5, em título: Loucura em um parque aquático, em mãe ausente e crianças selvagens. Mano, essa foi a história mais louca que já vivi na minha vida. Sabe, pais com direito são meio raros, mas aqui no Brasil eles aparecem de vez em quando. Isso aconteceu por volta de 2018, mais ou menos. Essa mulher é o tipo de mãe que simplesmente abandona os filhos e deixa com qualquer um. Eu nunca vou entender esse estilo de parentalidade, sério. Eu sei que ser pai é difícil, mas tipo, por quê? Por que você deixaria seus filhos com qualquer estranho aleatório? E foi exatamente isso que ela fez. Eu estava lá nadando na piscina com meu irmãozinho, de boa. Aí ela aparece com os 5 filhos dela e eles começam a fazer uma bagunça na água. Olha, sinceramente, eu não tinha problema com isso. Eles nem estavam perto de mim. Só que aí um deles veio e me jogou água, e eu falei pra ele que não era legal espirrar nos outros. Daí eu fui procurar a mãe dele, mas ela simplesmente tinha sumido, mano. Tipo, sério?
Como assim você deixa os seus 5 filhos na piscina e some? E se um deles se afogasse? E aí a cria do capeta continuou com as palhaçadas, voltou e começou a fazer bagunça de novo. Aí eu falei pra ele parar, mas ele não parou. Foi quando o salva-vidas apitou e chamou a atenção dele. O moleque saiu da piscina nadando. E meu irmãozinho tava lá ocupado brincando com os brinquedos dele, barquinho e tal. Então a mãe idiota voltou e começou a discutir com o salva-vidas, falando que ele não tinha o direito de educar os filhos dela e que ele não era o pai deles. Aí o salva-vidas respondeu alguma coisa e voltou para a cadeira dele. Foi aí que a mãe idiota veio até mim, mano, e tentou me envolver nessa confusão toda. Ela me disse que uma das cria dela tinha falado que eu gritei com ele por causa do espirro. Ela começou a dizer que não era o papel dela ser mãe, que eu tinha que parar de ser um chato, que eu estava me intrometendo na criação dela. Aí eu falei pra ela que se ela não queria ser invadida, então talvez ela devesse ser mãe dos próprios filhos. Aí a louca ficou brava e me chamou de babaca do caralho. Eu disse pra ela que não era pra ensinar palavrões pras crianças. Ela pegou os filhos e foi embora, provavelmente pra outra parte do parque aquático. E assim acabou tudo. Sei que quando as pessoas nesse sub pensam assim, geralmente estão erradas. Mas nesse caso eu estava certo, mano. A mãe idiota nunca mais voltou, pelo menos pra cima de mim. Eu continuo indo nesse parque aquático com meu irmãozinho a cada algumas semanas, e desde então não vi mais pais estúpidos ou autoritários. Exceto por aquela tal de Karen que eu mencionei antes, aquela linha maluca. História 6, em título, e minha mãe controladora e o abuso financeiro, chega de mamata. Pô, galera, vou contar uma treta que tô passando aqui. Olha só, eu tenho 21 anos, mas minha mãe ainda me trata como se eu tivesse 12, saca? O lance é que eu sou autista e recebo benefícios por invalidez, então minha mãe fica de olho nessa grana que cai na conta, que tecnicamente é minha. Só que o site dos benefícios diz claramente que ela não tem autoridade legal sobre o dinheiro, só pra me ajudar a gerenciar meu orçamento e tal, nem é uma parada necessária. Mas aí a véia resolveu que precisa desse dinheiro pra ela, mano, precisava mesmo? Cês estão ligados, abusando do meu dinheiro e tal. Então, toda vez que eu tento pedir uma grana pra minha mãe, ela quer provas do que tô pedindo. Eu queria comprar umas paradas pro meu negócio de artesanato que comecei, mas a véia disse que era besteira e só ia me dar a grana se eu mostrasse uma print do meu carrinho de compras. Eu nem tenho acesso a essa grana e nem sei quanto tem lá, então como isso tá me ajudando a aprender a lidar com grana e fazer um orçamento, mano? Depois de muito custo, consegui convencer a véia a me emprestar metade da grana, demorou 2 anos, sério, pra ver se eu conseguia fazer um orçamento. E olha só, já economizei 500 libras. Mas ela se recusa a me dar o resto do dinheiro. Agora ela vive me pedindo dinheiro emprestado, mano. 2 semanas atrás foram 200 libras e hoje ela veio com mais 100 euros. Essa mina acha que minha mãe tava me roubando quando ela tinha total controle da grana e ficava escondendo de mim. Pior ainda, ela vai colocar dívidas no meu nome, então nem sei como isso vai me fuder no futuro, saca? E ainda tem outra parada, a véia vive abrindo minhas cartas e pacotes, até os que estão marcados como confidenciais. Pô, sorte que tô me mudando porque essa situação tá insuportável, mano. Então, eu pergunto pra vocês, e isso é abuso financeiro, tem algo que eu possa fazer pra me livrar dessa roubada? História 7, em título, e minha mãe ameaça chamar os serviços sociais por causa de uma bagunça. E aí, pessoal? Olha só a parada que tá rolando, os inspetores vão chegar amanhã e minha família e eu tamo aqui fazendo uma mega limpeza. Eu tinha planejado terminar metade da bagunça antes de ir pro trampo e o resto depois, porque aí ia ser o que sobrou da bagunça da minha filha, que eu nem tinha conseguido arrumar ainda. Mas hoje, às 6 da manhã, umas 1 a 2 horas antes do previsto, eu pedi pra minha amiga me acordar e garantir que eu limpava. E o que acontece? Eu acordo com os berros a 3 palmos do meu nariz. Fico meio desnorteado e vejo minha mãe gritando horrores sobre lixo e limpeza, aí eu percebo que ela invadiu meu quarto pra gritar comigo. Isso mesmo, galera, ela entrou no meu quarto enquanto eu e minha filha tava dormindo pesado só pra dar uma dura em mim. Ficou gritando por uns bons 30 minutos, o caminhão do lixo vai chegar em 30 minutos. Levanta essa bunda e limpa essa bagunça. Ah, mas ela tem uma ideia incrível sobre a bagunça. Tava uma bagunça na minha cama, principalmente com roupas e cabos que eu tava arrumando, decidindo o que ficava e o que ia pro lixo. No chão, tinha um cavalinho, uma bolsinha do Papai Noel com a qual minha filha brinca e uma caixa com umas paradas que talvez fosse lixo dela, tipo a embalagem de lanche que ela não jogou fora do dia anterior. E aí, minha mãe agarra minha filha enquanto eu tô ficando surdo com os berros repentinos, e sai me impedindo de pegar meu filho. Aí ela volta e continua gritando comigo enquanto eu tô esfregando os olhos tentando entender o que tá acontecendo, e acabo gritando de volta pra ela.
Eu tenho o costume de só ficar parado e esperar até que a pessoa pare de falar e pare de me vigiar, sabe? Tipo, se eu for fazer alguma coisa, eu faço, mas fiz isso para conseguir uma folga da minha mãe quando eu era criança e ela fazia a mesma coisa. Quando ela finalmente sai, eu começo a limpar, e ela volta de novo. E aí, minha mãe solta a pérola, vou ligar pros serviços sociais e te entregar, porque você é um porco. Mano, isso me deu um ataque de pânico, porque apesar de não ser a primeira vez que ela ameaça, foi a primeira vez que ela falou assim de forma agressiva, e eu entrei em desespero. Aí eu solto, e tenho certeza de que eles adorariam saber que você intimida seu filho mais velho a ponto de ele ter pensamentos suicidas toda vez que você entra numa sala. Isso é um maldito abuso, sua insira palavrões coloridos aqui. E ela vem com essa, e eu soa, repete mais palavrões coloridos? Olha pra você mesmo, insira mais palavrões coloridos falando sobre meu trabalho para sustentar minha filha. Eu penso comigo mesmo, e eu tô fazendo o que é necessário para cuidar do meu filho, comprar fraldas e tudo mais, mas se eu falar, ela vai fazer isso tudo por ela mesma. Agora ela tá lá, fazendo waffles como se nada tivesse acontecido, sendo toda amiguinha da minha filha, como se ela não tivesse me chamado de tudo quanto é nome e me feito chorar por 2 horas seguidas. E aí, me diz aí, o que eu faço para lidar com essa situação? História 8, em título, estou tão cansado de fingir ser outra pessoa. E aí, galera? Olha só a situação que eu tô passando, tô exausto de ter que fingir ser alguém que eu não sou. Tenho lutado contra a depressão, ansiedade e o que parece ser mesmo sem diagnóstico. Além disso, tô passando por uma jornada de descoberta da minha identidade. Biologicamente, nasci como mulher, mas não me sinto mais confortável com essa definição. Também acredito ser bissexual, pois já me interessei por homens e mulheres. Só que aqui em casa é uma verdadeira loucura. Moro com uma família super religiosa e conservadora. Eles não se preocupam nem um pouco com a saúde mental e tudo que foge dos padrões que eles consideram aceitáveis, ou seja, hétero, cisgênero e religioso, é desaprovado e evitado. Eu pessoalmente não me importo com o que as pessoas fazem ou a quem elas amam, desde que seja seguro, legal e consensual. E isso incomoda eles demais. Ouço diariamente comentários preconceituosos sobre casais que veem na rua, sobre pessoas transgênero serem confusas e precisarem ir à igreja e até se recusarem a respeitar os pronomes corretos de pessoas não binárias, dizendo que não é o que Deus quer. Eu acabo internalizando toda essa frustração, dizendo a mim mesmo que o não é uma condição real e que se as pessoas, sejam crianças ou adultos, não conseguem se concentrar ou agir de acordo com a idade, é culpa delas mesmas. Eles sempre me dizem para animar ou simplesmente acalmar quando estou tendo um episódio depressivo ou à beira de um ataque de pânico por causa de algum cliente desagradável no trabalho. Quando um amigo próximo perdeu a batalha contra a depressão, ouvi que ele se ferraria por causa de seus pecados e que eu me juntaria a ele se as marcas nos meus braços não fossem apenas arranhões dos nossos animais de estimação. Quando precisei dar 2 dos meus cachorros para outra pessoa porque não estava mentalmente bem para dar a atenção e o cuidado que eles mereciam, eles me acusaram de ser preguiçoso e imaturo. Ao longo dos anos, me tornei um mestre em fingir. Eu os agrado quando falam mal de saúde mental ou da comunidade LGBT, mesmo que me machuque. Culpo qualquer mudança de humor ou comportamento estranho simplesmente dizendo que estou cansado, porque a verdade não seria bem aceita. Se minhas ações são grandes demais para serem atribuídas ao cansaço, invento um motivo para ficar chateado, a uma planta morrendo, ser cobrado 2 vezes por uma conta, uma discussão com um amigo que nem existiu. Ainda uso meu nome de nascimento e, relutantemente, concordei em usar um vestido em um casamento próximo, mesmo me sentindo muito mais confortável com terno e gravata. E, acima de tudo, finjo ser tão religioso quanto eles, mesmo que eu não ligue a mínima para a religião ou para o que foi escrito em um livro há séculos. Estou tão cansado de fingir, pessoal. Quando estou no trabalho ou na faculdade, me sinto livre e leve, porque não preciso mentir para meus colegas de trabalho ou de classe. Eles me aceitam como sou, não importa como eu aparente ser. Mas quando estou com a família, me sinto constantemente sobrecarregado. Parece que as mentiras que contei ao longo dos anos estão prestes a se embaralhar, se contradizer ou causar uma reação em cadeia que vai destruir toda a teia que construí com tanto cuidado. Sinto muitas dores de cabeça e acabo contando mentiras desnecessárias porque estou perdendo o controle de quais partes devo esconder e quais posso mostrar com segurança. É difícil lembrar todas as mentiras que contei para as pessoas e como devo mudar minha personalidade ao redor delas, até minha forma de falar, gestos e linguagem corporal, se possível. Não faço ideia de como os vilões secretos e amigos tóxicos que vemos em programas de TV ou livros conseguem fazer isso por tanto tempo. Tudo é tão confuso e ocupa muito espaço na minha cabeça, que já está cheia de ansiedade. Se eu me mudasse para me livrar desse ambiente, nem saberia como me conectar novamente com a minha família. Não quero ficar sem contato, a menos que algo realmente terrível aconteça, mas já é tão difícil falar com eles.
Imagino como seria complicado voltar para as reuniões de família sendo uma pessoa completamente diferente, talvez com um corpo diferente, um nome diferente e maneirismos diferentes, já que agora estou tomando medicamentos psiquiátricos para me manter estável sem álcool, além de ter um parceiro ao meu lado que pode ou não ser um homem. Seria como se eu fosse uma pessoa completamente nova para eles, e de certa forma, eu realmente sou. Desculpem se fiquei meio longo e confuso. Esses pensamentos me assombram durante a noite, quando deveria estar dormindo de verdade. Deixo o meu verdadeiro eu trancado neste quarto todos os dias, ou o escondo no trabalho, porque aqui não é seguro. Mas manter essa versão segura de mim, uma mulher religiosa, heterossexual e cisgênero, é tão cansativo. Mesmo que eu odeie ter que ser outra pessoa a maior parte do tempo, às vezes até gosto de ir trabalhar por causa disso. Consigo ser mais eu mesmo com estranhos e colegas de trabalho que mal conhecem o meu sobrenome do que com a família com quem convivo há mais de 2 décadas. História 9, em título, e minha mãe surtou porque não foi a minha formatura, o resultado é assustador. Fala, galera. Tenho que compartilhar com vocês o drama que rolou na minha vida. Minha mãe enlouqueceu de vez porque não foi a minha formatura na faculdade. É difícil de explicar, mas resumindo, a coisa foi feia. Acho que ainda dá para encontrar o meu post sobre isso no meu perfil, se quiserem dar uma olhada. No fim de semana passado, quando ela voltou do trabalho, foi uma sessão de interrogatório sem fim. No começo, rolou um gelo pesado, mas no sábado ao meio-dia, meu pai sugeriu que eu pedisse desculpas, a mesmo eu não tendo culpa. É ridículo. Só que, minha gente, o que aconteceu depois foi um show de horrores. Minha mãe começou a gritar, dizendo que eu sou ingrato, uma pessoa horrível, que cago na minha família inteira e outras coisas sobre boa educação católica. Eu simplesmente bloqueei o resto. Em 1 minuto, ela mandou eu ir pro meu quarto, e no minuto seguinte, gritou para eu sair e passar mais tempo com a família. No sábado à noite, tive que sentar no sofá da sala e ficar lá fora. Fiquei assistindo a um jogo de AFL, cricket transmitido da Inglaterra, e os programas de TV que meus irmãos estavam assistindo. Minha mãe não parava de me questionar, perguntando o que eu estava escondendo, o que há de errado comigo, por que sou desse jeito, e até falando que estou assustando as crianças. Eu mal comi nos últimos dias porque estava com medo de andar pela casa. E adivinhem só? Fiquei fraco e com frio porque minha própria mãe fez questão de me lembrar o tempo todo que sou uma pessoa horrível. Eu mereço que coisas ruins aconteçam comigo. Depois daquela noite de sábado, acabei ficando com chublanes, a sério, quem tem isso hoje em dia? Tomei um banho no domingo de manhã e acabei puxando uns fios de cabelo queimado, provavelmente quando tentei me esconder perto de um aquecedor elétrico. Nos dias seguintes, as coisas foram melhorando um pouquinho, não sei bem porquê. Minha mãe aos poucos começou a falar comigo de novo, mesmo que fosse só para dizer, você ainda não nos contou por que decidiu jogar fora a chance de ir à sua formatura. Não tem nada para contar, né? Odiava estar em uma faculdade católica, mas nunca vou poder dizer isso para ela. Já fui punido inúmeras vezes desde então, e vou continuar pagando pelo que fiz por um bom tempo. Sempre que posso, fico lendo as regras e procedimentos da faculdade para ver se posso participar de outra cerimônia. Minha universidade tem várias durante o ano, para cada semestre. Minha mãe só queria as fotos sorridentes e ter aquele óleo que meu filho fez momentinho, então me senti na obrigação de fazer alguma coisa para acabar com esse pesadelo. Na segunda-feira de manhã, precisei levar o carro para a revisão e fiquei esperando por algumas horas. Enquanto estava lá, num lugarzinho da Kia Motors, fiquei mandando alguns e-mails e ligando para conferir minha inscrição e a data de outra cerimônia. E aí, galera, na quarta-feira de manhã recebi um e-mail dizendo que estou na lista para a formatura da primavera. Vou ter que pagar por cada ingresso. No meu último post, achei que seria quase 100 pilas, mas na real é 165 conto por convidado, e a confirmação oficial vai chegar mais perto da data. Eu fiz tudo isso sem minha mãe saber, mas ela tem faltado ao trabalho nos últimos dias porque essa dor a deixou doente, ela simplesmente não apareceu por 3 dias. Continuo com muito medo de contar para ela que consertei tudo. Já contei para meus irmãos sobre as cerimônias de formatura e como estava com medo, e acreditem ou não, eles riram da minha cara. Como são homens, não sofrem do mesmo jeito que eu. Perguntei a eles se também não odiavam quanto ela fica brava, mas os dois disseram que são completamente insensíveis a isso e não estão nem aí. Tô apavorado e não sei o que fazer. Queria contar para o meu pai, que é um pouco mais razoável que minha mãe, mas tô congelado. História 10, em título, em um show no avião e mãe furiosa por causa do meu assento. E aí, galera? Preciso contar o babado que rolou no avião quando estava voltando de Atlanta para Denver. Tava lá, tranquilão, usando uma companhia aérea baratinha. No voo de ida para Atlanta, fiquei preso no meio e deu uma claustrofobia sinistra.
Mas beleza, né? Recebi exatamente o que paguei. Para evitar essa cilada, paguei um extra para escolher meu assento de volta e escolhi a janela. Então, entro no avião, chego no meu assento e percebo uma senhora e o filho dela no meu corredor. A mulher está sentada no meio e a criança, há uns 3 ou 4 anos, talvez, está ocupando o meu lugar. Não embarquei tarde, fui um dos primeiros grupos, então ela simplesmente tomou a janela de prevenção. Para isso, precisa pagar mais, sacaram? Chego perto e falo educadamente que é o meu lugar. Eu nunca, nenhuma vez, levantei a voz ou perdi a paciência. Esse é o meu lugar. Muito incrédula, não acredito que eu tenho coragem de fazê-la se mover, você tá falando sério? Sim, completamente. Você não precisa ser tão vadia. Pensando que a treta subiu rapidinho, senhora, eu não tô sendo uma vadia. Ainda não. Não vou sentar do seu lado se você for uma B*TCH. Ok, então, se tiver lugares vazios, sugiro que você se mude se não quiser sentar do meu lado. Esse é o meu assento. Aí ela levanta e grita para a comissária de bordo porque ela não vai sentar do lado de uma vaca idiota. A pobrezinha da comissária chega e me lança um olhar de vergonha, e fala para ela que precisa sentar no lugar certo e esperar para ver se não tem lugares vagos. Começa a falar para todo mundo ao redor o quanto sou uma vadia, essas coisas, recebendo olhares envergonhados dos outros passageiros. No fim das contas, consegui meu lugar, não fiquei claustrofóbico e ela parecia uma maluca. Mas, sério, o que tá acontecendo com esses pais? Eu tenho 3 meninos e nunca esperamos que as pessoas cedam lugares pra gente. Com certeza não aqueles pelos quais pagaram mais. Fala sério, né? Essa história no avião foi de tirar o chapéu.